nós lemos esse trecho devocional aqui no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, e lemos um trecho do versículo 34 ao versículo de número 38. Louvado seja o nome de Jesus. Onde o Senhor Jesus, saindo ali de Cesaré de Filipe, naquele lugar onde Pedro fez uma confissão e só poderia fazê-la na unção e no poder do Espírito Santo de Deus, como Jesus mesmo disse: não foi a carne que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas Jesus, continuando com os mesmos discípulos que havia feito aquela declaração, agora Jesus, aqui no versículo de número 38, ele faz um chamamento. Diz aqui o texto, irmã Maria: e chamando a si a multidão com os discípulos. Observe a mensagem seguinte que Jesus vai anunciar, que Jesus vai pregar, nos deixa assim um pouco curiosos. Por que Jesus chamou também os discípulos? Por que Jesus chamou a multidão junto com os discípulos? Porque a mensagem, à primeira vista, mais adiante que nós vamos ver, parece-nos que ela é apenas endereçada àquelas pessoas que ainda não tinham Jesus como Salvador. Mas Jesus aqui, ele chama, como diz aqui o verso de número 34, e chamando a si a multidão com os discípulos. Ou seja, não era apenas a multidão que precisava ouvir aquela palavra, mas também os discípulos que já haviam se convertido, os discípulos que andavam com Jesus, os discípulos que há poucos minutos, quem sabe, há poucos dias, quem sabe, há poucas horas, quem sabe, tinham ouvido da boca de um deles que Jesus era o Cristo. Mesmo Pedro dando aquela declaração que não veio do coração dele, mas do coração do Pai Celestial, ainda assim Jesus chamou a Pedro para ouvir aquela grande mensagem que ele ia ministrar naquele momento também para a multidão. E que mensagem foi essa que Jesus deu para aquela multidão? Foi essa mensagem: se alguém quiser vir após mim. Nós observamos, portanto, nessa primeira expressão do Senhor Jesus Cristo, que ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é forçado a servir a Deus. Deus não obriga ninguém não empurra ninguém para o céu, não obriga ninguém a chegar no céu. Só há um que obriga o homem a ir para o inferno, o diabo. E o diabo, ele empurra você de qualquer jeito para o inferno. Mas Papai do céu não. Ele faz o convite: se alguém quiser vir após mim. Esse é um Deus maravilhoso. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus criou-nos com algo muito precioso chamado vontade própria, chamado livre-arbítrio. Tanto é verdade que quando o Senhor criou Adão e Eva, ele deixou ali no jardim do Éden duas árvores, uma da ciência do bem e do mal, a outra da árvore da vida, e ele disse: olha, daquela árvore você não coma. Deu um conselho. Ele não obrigou Adão e Eva a comer só de uma árvore. Não. Ele permitiu que comesse de uma, mas a outra ele deixou, irmão Rafael, para fazer uma escolha. E por que isso? Porque ele criou Adão e Eva, assim, portanto, toda a raça humana, do qual nós somos descendentes, com vontade própria, com livre-arbítrio. E aqui Jesus, mais uma vez, reitera esta verdade clara lá no Gênesis: se alguém quiser vir após mim, Camandro profoque mastúbria. Aleluia! Se alguém aqui a vazinha quiser, não é obrigado. Aleluia! Deus não está obrigando ninguém. Aleluia! A seguir o seu filho. Um certo teólogo de nome Agostinho, ele disse uma máxima que eu sempre me lembro dela, irmã Keila. Ele disse: o Deus que me criou sem eu querer não me salvará se eu não quiser. Quando Deus criou Adão e Eva, não perguntou para ambos se queriam ser criados, até porque não existiam. Criou-os.
aleluia, mas para, bendito é o nome de Jesus, salvar a sua alma, ele pergunta: se alguém quiser vir após mim. E por quê? Porque ele doutou você, meu amigo, minha amiga que me ouve nesta noite, querida igreja de Jesus, porque como disse aqui, Jesus chamou não só, aleluia, a multidão, mas chamou os discípulos de Jesus. Portanto, esta mensagem é dirigida a cada um de nós que está aqui nesta noite. Jesus chama, aleluia, a minha atenção e a sua: se alguém quiser vir após mim. Aleluia. Como assim, pastor? Mas eu já aceitei Jesus como um Salvador, eu já sou crente em Jesus, já sou membro da igreja, já sou pastor, já sou diácono, já sou cooperadora, já sou dirigente, já tenho responsabilidade na casa do Senhor, eu venho aqui sempre, mas o Espírito de Deus continua dizendo: quem quiser vir após mim. Carachou reclamar forigmar. Aleluia, ou seja, é preciso querer, é preciso deixar que o seu, aleluia, o seu querer, a sua vontade própria, ela seja, aleluia, operada, ela seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo de Deus está tocando na tua vontade, no teu livre-arbítrio nessa noite, dizendo: quem quiser vir após mim. Aleluia. Por quê? Um dia, um desses discípulos, e por isso que não foi sem razão e banana que Jesus convidou a multidão e os discípulos, porque teve dentre esses 12, 2 discípulos, um se perdeu e o outro negou Jesus 3 vezes. Entenderam agora porque Jesus chamou os discípulos também? Quem quiser vir após mim, Judas, misericórdia. E na primeira oportunidade, Judas foi dando lugar ao inimigo, foi deixando de ir após Jesus. Na primeira oportunidade foi se tornando ladrão, e portanto mentiroso, e depois virou traidor. Misericórdia, Jesus perdeu o caminho do céu. E Pedro, que disse: não, Senhor, eu morro por ti, quando o cara cantou 3 vezes, Pedro negou Jesus. E foi preciso Jesus em busca de Pedro, senão Pedro até hoje estava lá perdido na pescaria. Então, portanto, essa mensagem também é para mim e para você, aleluia, para nós continuarmos querendo servir ao Senhor Jesus, seguir após o Senhor Jesus. Quem quiser vir após mim, continuar vindo após mim. Amar que o fogo para canto glofore guiné. Aleluia. E o que eu devo fazer? Certamente aquela multidão deve ter perguntado, se não abertamente, mas no coração. E por quê? Porque disse a palavra do Senhor que Jesus conhecia o coração de cada um. E quando Deus fala uma mensagem, e quando Deus dá uma declaração, porque Ele conhece o que vai no coração do homem, como conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite. Você quer continuar vindo, me seguindo após mim? Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Eu vou dar receita, multidão. Eu vou dar receita, Pedro. Eu vou dar receita, aleluia, Judas. Eu vou dar receita, Tomé, que não se desviou, mas duvidou das verdades da palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, tinha 3. Um se foi, um negou e o outro descreu. Então, portanto, aqueles 3 tinham que ouvir aquela mensagem. E eu não me envergonho de dizer: Jesus, eu quero também ouvir essa mensagem nesta noite. Aleluia, sim, Senhor, eu quero ir após ti. Aleluia, Glória a Deus. eu quero continuar indo, eu quero continuar te servindo, te seguindo. Aleluia. Mas Jesus não parou só aí. Ele disse: quem quiser vir após mim. Aí ele dá agora as condicionantes. Bendito é o nome de Jesus. E elas são 2 condicionantes. Primeiro, aleluia, negue-se a si mesmo. Aleluia. Ouviu Pedro? Ouviu Judas? Ouviu Tomé? Ouviu os demais apóstolos? Neguem-se a si mesmo. Deixe de fazer a sua vontade, Judas. Pedro, deixe de ser fraco. Glória a Deus. Aleluia. Negue-se a si mesmo.
aleluia, ou seja, deixe de fazer a sua vontade, aquela vontade própria que Deus lhe deu, aquele livre-arbítrio que Deus lhe deu. Agora você vai ter que abrir mão desse livre-arbítrio para dizer: Senhor, eu ofereço a Ti a minha livre vontade, eu ofereço a Ti o livre-arbítrio, eu abro mão da minha vontade própria, da minha livre vontade, porque o Senhor me criou para fazer a Sua vontade, assim na terra como no céu. Negue-se a si mesmo, ou seja, deixe de fazer a sua vontade, Pedro, deixe de fazer a sua vontade, Judas, deixe de fazer a sua vontade, Tomé, deixe de fazer a sua vontade, Irineu, deixe de fazer a sua vontade, crente, Brasil 5, e para a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. E vou lhe dizer, uma das coisas mais difíceis, irmã Sebastiana, é o homem negar-se a si mesmo, irmão Rafael. Porque nós nascemos e fomos criados com uma postura. A sociedade no qual nós nascemos, vivemos, ela tem influência sobre as nossas escolhas. Ela tem influência sobre as nossas decisões. Ela tem influência sobre as nossas vontades. Então, portanto, quando Jesus chamou a multidão, confrontou a multidão com estas palavras. Quando Jesus chamou os discípulos, confrontou-os com esta palavra: neguem-se a si mesmo, deixe de fazer a sua vontade, aleluia, que está sendo influenciada pela sociedade, a sua vontade naquela época, naquele momento, quem sabe Jesus dizendo assim, podemos entender, influenciada pela doutrina dos fariseus, influenciada pelo sinédrio, influenciada pela religiosidade da época. Negue-se a si mesmo, aleluia. Portanto, nós ainda, quando estivermos aqui na terra, vamos continuar sendo influenciados, estamos sendo ampliados todos os dias pela sociedade na qual nós, mesmo como igreja de Cristo, nós estamos vivendo. Nós estamos sendo influenciados lá no trabalho, nós somos influenciados pela nossa parentela, nós somos influenciados pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, que muitas vezes não querem saber nada de Jesus, mas tem um poder muito grande sobre a nossa vontade. E nesta noite Jesus diz: negue-se a si mesmo, deixe de fazer a sua vontade, a vontade do seu filho, a vontade da sua neta, a vontade do seu pai, do seu marido. Negue-se a si mesmo. Aleluia, deixe de fazer a sua vontade, que é influenciada por um conjunto de números de fatores que nos rodeiam, como disse a palavra do Senhor, que nós estamos rodeados pelo pecado que de tão perto nos rodeia. Isso causa influência. Portanto, mais uma vez, nós vamos entender porque Jesus não apenas chamou a multidão, mas chamou também os discípulos, porque viviam na mesma sociedade, aleluia, pertenciam à mesma geração do que aquela multidão que ainda não servia a Jesus. E por quê? Porque o diabo que tentava a multidão era o mesmo diabo que tentava os discípulos e os apóstolos de Jesus. Tanto é verdade que 3 deles falharam, um se perdeu e 2 cometeram falha na sua vida espiritual, Pedro e Tomé. Aleluia, mas Deus não quer que nenhum de nós falhemos. Aleluia, mas se nós falharmos, Allah está dizendo em 1 João, que o nosso diácono leu certa feita aqui, aleluia, se nós pecarmos, nós temos um advogado, se confessarmos a Ele, Ele é poderoso para nos purificar de todo pecado, desde que eu e você negue-se a si mesmo. Aracambora Shuri de Mahamasta. É a primeira condicionante para seguir após Jesus. A segunda condicionante que Jesus deixa muito claro é tomar a sua própria cruz. E qual é o significado da cruz aqui? Claro que Jesus não fala da sua cruz, a cruz de Cristo, mas a cruz de cada um. Porque a cruz ela tem vários significados na palavra de Deus. A cruz ela significa sofrimento. A cruz ela significa vergonha. A cruz significa tormento. A cruz significa maldição.
E é por isso que os judeus até hoje não aceitam Jesus como seu Messias, porque Jesus foi crucificado no maldeiro, foi maldito, e para eles não há como admitir um Messias maldito, não há como admitir um Messias que foi execrado, foi tido como malfeitor. Não, esse Messias ele não aceita. Mas Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, aleluia, admita o sofrimento, o tormento, aleluia, se possível for, se você for maldito por causa de Jesus, esta é a sua cruz, tome-a, e só desta forma, depois que negar, depois que tomar a cruz, é que eu e você, que qualquer um, estarão aptos para seguir o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. E por que mais uma vez Jesus chamou os discípulos para ouvir esta mensagem? Aleluia. Porque um dia, se alguém negasse a si mesmo, pode voltar a fazer a sua própria vontade. Assim fez Pedro, assim fez Judas, assim fez Tomé, e assim fizeram tantos outros ali na igreja de Corinto. Assim fizeram tantos outros nas 7 igrejas, as quais Jesus mandou a sua mensagem, a melhor 5, porque 2 delas tiveram um comportamento exemplar, mas 5 delas tiveram um comportamento, apesar de ser serva de Jesus, um comportamento reprovável, e por isso mereceram a exortação, a correção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque não estava renunciando, não estava negando-se a si mesmo, e portanto tendo dificuldade em carregar a cruz. O crente que não continua negando-se a si mesmo, ele tem muita dificuldade de carregar a cruz de cada dia. O homem que não negasse a si mesmo não tem a menor possibilidade, irmão Rafael, de continuar carregando a cruz de Cristo. É impossível seguir a Jesus sem dar esses 2 passos importantes, e que não foram inventados pela Ebenezer, nem tocou por mim, pastor Irineu, mas foram criados, determinados e instituídos pelo Senhor Jesus da glória, pelo Deus Todo-Poderoso. Tem que negar a si mesmo e carregar a sua cruz, a cruz de cada dia. Mas tem gente que quer ir para o céu, nem nega a si mesmo, não deixa cachaça, não deixa prostituição, não deixa droga, não deixa mentira, não deixa contenda, não deixa mexerico, não deixa fofoca, não quer deixar nada disso, mas quer continuar seguindo a Jesus. Isso não é negar a si mesmo. Tem muita gente que quer ir para o céu de Jesus, mas quer ir para os seus trambolhos, quer ir para os seus embaraços, quer ir para o seu adultério, com a sua prostituição, com a sua mentira, com os seus vícios. Mas lá no céu não vai chegar essa bagagem de pecado, não. Primeiro tem que negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Irineu, essa mensagem não é para mim. O senhor está errado. Eu já deixei a cachaça, deixei a prostituição, eu já deixei as coisas do mundo. Aleluia, e eu acredito mesmo, mas será que tem mais alguma coisa no seu coração que você ainda precisa deixar? Nesta noite Deus está dizendo: negue-se a si mesmo. Aleluia, tem coisa na sua vida que você precisa, aleluia, renunciar, que você precisa deixar para lá, porque isso está atrapalhando você levar a sua cruz, como eu quero que você leve, como eu quero que você carregue. Quando o crente nega-se a si mesmo, a cruz torna-se um pouco mais leve de carregar. Por quê? Porque quando o crente nega-se a si mesmo, como o homem nega-se a si mesmo, ele tem ajuda do alto. 8:26 de Romano: o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Mas nas fraquezas de quem? De quem negou-se a si mesmo. Aleluia, de quem está seguindo a Jesus. A este, diz a Bíblia, tem ajuda do céu, tem ajuda do Pai, tem ajuda do Filho e tem ajuda do Espírito Santo de Deus. Negue-se a si mesmo, que a sua cruz se tornar muito mais leve. Pois Jesus que disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, glória! Aleluia! Portanto, é promessa da palavra de Deus para aqueles e aquelas que se negarem a si mesmo, porque o seu fardo se tornará muito mais leve, porque a mão do Todo-Poderoso vai estar ajudando a levar a cruz do irmão Evan, a cruz de Jacrania, a cruz da missionária, a cruz do pastor, a cruz de todo mundo que está aqui. Aleluia! Nós vamos chegar no céu, como no céu, no paraíso já chegou a nossa irmã Gerânia. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Não foi assim? Aleluia!
Se ela não tivesse com Jesus, aquela cruz seria 1000 vezes mais pesada de carregar. Mas porque o Deus Todo-Poderoso estava sobre, aleluia, a vida daquela sua serva, aleluia, chorando, aleluia, sofrendo, mas ela foi, porque cruz é sofrimento, porque cruz é choro, aleluia, o próprio Jesus chorou, aleluia, o próprio Jesus suou gota de sangue, lá no Getsemane, quando ele não viu o que esperava, a crucificação, quando ele viu todo aquele sofrimento, diz a Bíblia que o seu suor se tornou como gota de sangue, e muitas vezes nós nos sentimos assim, mas fica tranquilo, como diz aquele hino, dorme tranquilo, aleluia, porque se você, aleluia, verdadeiramente está negando-se a si mesmo, deixando de fazer a vontade da sua carne, Jesus vai ajudar a levar até a tua cruz, até o dia em que ele abriu o livro da chamada e te levar para a glória. Aleluia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, em outra tradução de cada dia, e siga-me. Aleluia. Sem essas duas condicionantes, irmã Vanessa, não há a menor possibilidade. É impossível seguir o nosso Senhor Jesus. Tanto é que Jesus colocou siga-me depois dessas duas condicionantes. Jesus poderia: quem quiser vir após mim, siga-me. Não, não foi assim. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, aliás, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que tomar esse 2 passos todos os dias. Nós temos que fazer um autoexame, irmã irmã, em que eu ainda não neguei a vontade da minha carne. O que é que ainda eu estou fazendo que está me impedindo de levar a cruz como Jesus quer que eu leve? Aleluia. E para muitos, deixa eu lhe dizer, tem muitos crentes, irmã Maria, tendo uma dificuldade muito grande, está achando a cruz tão pesada, que muitas vezes alguém para na caminhada: ah, pastor, não dá, está difícil demais, olha, está muito pesada a cruz. Mas claro que você não negou a si mesmo, naquilo que deveria negar, aleluia, mas eu não sei o que é Deus, Jesus ensina. O Espírito de Deus esclarece, o Espírito de Deus ilumina, o Espírito de Deus, aleluia, desperta, ele esclarece, aleluia, como disse o salmista no Salmo 118, e eu gosto sempre de citar, e o Salmo 119, verso 18, aleluia, desvendo meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E pela manhã nós estudamos um texto, onde o salmista dizia: ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. À medida que você medita, à medida que você estuda, presta atenção, dá ouvido a palavra de Deus, Deus já me dizendo o que é que em você ainda precisa ser mudado, transformado, o que é que você precisa renunciar. Glória a Deus. Faça um pacto com Deus nessa noite. Diga: Jesus, Senhor da glória, me ajude a renunciar essas coisas que estão atrapalhando a minha vida, porque eu quero te seguir, aleluia, como um bom servo, como uma serva, como Jesus disse: bem-aventurado o servo, que quando o Senhor vier, encontrar servindo assim como renunciando a si mesmo, e carregando a sua cruz, e seguindo ao Salvador. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E em seguida Jesus diz para a multidão e para os discípulos: porque se alguém, ou melhor, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Bendito é o nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? A maioria, ou todos os apóstolos que estavam ali ouvindo essa mensagem, todos eles perderam a vida por causa do Evangelho. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Uns foram decapitados. Paulo foi um deles. Não estava aqui. Mas todos os apóstolos diz as informações extras bíblicas, os estudiosos da Bíblia, irmã Sebastiana, que esses apóstolos que estavam aqui perderam a sua vida por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas por quê?
Porque renunciaram a si mesmo, porque negaram a si mesmo, porque tomaram a cruz de Jesus, a sua cruz de cada dia, e porque seguiram Jesus, e ele perderam as suas vidas físicas, mas as suas almas foram salvas e estão aguardando, aleluia, o dia do arrebatamento, aleluia. E nós que estamos aqui, se formos fiéis até o fim, deixa eu lhe dizer, nós vamos encontrar, aleluia, Tiago, nós vamos encontrar Paulo, vamos encontrar Pedro, vamos encontrar os 12 apóstolos lá nos ares, ressuscitados, aleluia, encontramos Jesus. Por quê? Porque eles renunciaram a si mesmos, tomaram a sua cruz e seguiram Jesus durante toda a sua vida. Aleluia. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Eles perderam a vida física, mas não perderam a fé, não perderam a alma, não perderam a salvação. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. E se cumpriu aquilo que Jesus está dizendo: esse a salvará. E a alma desses 2 apóstolos foram salvos. Por quê? Vou reiterar o que disse Jesus aqui: porque eles renunciaram, porque eles negaram a si mesmos, porque eles tomaram a sua cruz e seguiram Jesus até o fim das suas vidas. Aleluia. Aleluia. Aliás, desse 12, vou corrigir aqui, não foram os 12 que estavam aqui que foram salvos, foram 11. Sabe por quê? Porque Judas se perdeu. E no lugar dele entrou Matias, e Matias ocupou o lugar de Judas e foi fiel até o fim. Bendito é o nome de Jesus. Ou seja, Judas, ele, como diz aqui, qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Mas quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Judas queria salvar a vida dele no poder do dinheiro. Judas queria salvar a sua vida por outras coisas e perdeu-a de uma forma vergonhosa e humilhante. Humilhante por quê, Manana? Porque ele havia passado 3 anos ao lado do Salvador, do dono do universo, do Filho do Deus vivo, ouvindo as melhores coisas, vendo os maiores milagres, e mesmo assim não renunciou, mesmo assim, aleluia, não tomou a sua cruz, e mesmo assim não seguiu Jesus até o fim. Glória a Deus. E perdeu a vida para sempre. Mas Deus, aquilo que aconteceu com Judas é um aviso para nós. Judas é o símbolo daquelas pessoas que servem Jesus e renunciam às suas vontades por um tempo, depois deixa de renunciar. Então, portanto, tenhamos cuidado nós. Hoje nós estamos renunciando à carne, hoje nós estamos renunciando à nossa vontade, e amanhã? Como será? Aleluia. Então, portanto, por isso que Jesus diz: vigiai e orai. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, porque o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Porque para não entreis em tentação. Judas não vigiou, e a tentação do dinheiro de roubar foi muito grande. E qual é a sua tentação? A tentação de Judas foi querer roubar o dinheiro. E a sua tentação? Será que é o vício? Será que é a prostituição? Será que é a mentira, o mexerico, a contenda? O que será a sua tentação? Mas nessa noite, aleluia, o Deus de Pedro, aleluia, o Deus de Tiago, o Deus de Mateus, que ajudou aqueles 11 apóstolos, ele quer ajudar a sua vida, porque o seu fato é suave. Aleluia. Mas tem que negar-se a si mesmo, senão vai acontecer o que Jesus está dizendo: não sou eu, vai perder a sua vida. E você não foi chamado para se perder, você foi chamado, aleluia, para ser, aleluia, salvo por Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa responder afirmativamente ao chamado, aleluia, à palavra, aos conselhos de Deus para a sua vida, como Jesus estava dando à multidão, que não servia a ele ainda, mas também aos seus discípulos. Glória a Deus. Jesus diz assim, no verso 37, 36, porque que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Eu não sei se aquela cantora famosa, ela perdeu a alma dela, como todo mundo sabe, Marília Mendonça, cheia de vida. Diz alguns analistas que ela tinha cerca de $500 milhão de real na conta. Mas eu não sei se ela, que aproveitou o mundo todo, se ela ganhou a alma. Se a alma dela, ela foi resgatada por Jesus.
Também não vou dizer se não foi, porque quem sabe ela tinha tido alguns segundos de vida para dizer: Jesus me perdoe. Mas o que nós vemos, o que nós dizemos foi o que nós vimos, que ela ganhou o mundo todo, mas provavelmente pode ter perdido a sua alma. Era muita fama, era muito dinheiro. De que adianta o homem aproveitar? Porque de que adiantaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou seja, de que adianta você ganhar todos esses prazeres do mundo? Amanhã é do mundo prazer, domingo prazer, segunda prazer, terça prazer, quarta prazer, e nada de se lembrar de Jesus, e nada de se lembrar de Deus, e nada de renunciar, e nada de negar-se a si mesmo, e nada de seguir a Jesus. E quando Jesus chamar a sua vida para a eternidade, o que terá? E mais uma vez trago para ilustração o funeral da nossa irmã Jeane. Nós estávamos lá, e quem estava lá viu, tinham 2 funerais. No funeral da irmã Jeane era choro, mas era um choro confortável. Era um choro, mas era um choro que nós sabíamos para onde a nossa irmã tinha ido e com quem ela estava guardada. E do outro lado, bem juntinho, tinha um outro funeral de uma jovem senhora, se muito tivesse 25 anos. Era um desespero tão grande. E era gente gritando, e era gente urrando, e era gente fazendo cada carnaval, porque aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo tinham certeza que aquela vida partiu sem Deus, sem paz e sem salvação. Portanto, eis aí a diferença, de que adianta ter aproveitado a vida e ter feito tudo que a carne mandou: bebeu, fumou, traficou, fez tantas coisas, se prostituiu, e no entanto acabou num caixão de madeira, que certamente agora não tem nem mais a carne, só tem os ossos que a terra está comendo. Ou seja, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, que é o que tem de mais valioso. Capítulo 40, Salmo 49, verso 8, diz que a alma do homem é tão preciosa, tem um valor tão alto, que fortuna nenhuma no mundo poderia resgatar uma alma, porque os seus recursos se gastariam antes, se os seus recursos não seria suficiente para resgatar a sua alma, porque o dinheiro da terra não tem nenhum valor lá no céu. Só tem valor lá no céu o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para receber o resgate, para receber a salvação, é preciso negar a si mesmo, é preciso renunciar, é preciso carregar a cruz, a própria cruz, e é preciso seguir ao Senhor Jesus Cristo, para que a sua alma ela seja salva. Bendito é para sempre o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O que é que o homem vai dar pelo resgate da sua alma? É o versículo 37. Nada. Porque nada Deus aceita lá. Não aceita dólar, não aceita libra, não aceita euro, que é a moeda mais poderosa que tem. Tudo isso não vale nada lá no banco de Jeová. A única moeda que aceita é o precioso sangue de Deus. Esse tem valor, aleluia. Esse Deus aceita. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus deixa um grande alerta, que repito, não foi apenas para aquela multidão, que repito, foi também para os discípulos de Jesus. Se não, vejamos o que é que diz o versículo de Ananias: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Será que esta geração que vemos também não é adúltera e pecadora? Todos nós dizemos aqui, sim, é adúltera, talvez mais adúltera do que aquela nação daquele momento, daquela geração daquele momento. Porque naquele momento não se tinha internet, naquele momento não tinha rede social, que agora é retrato de mulher e de homem nus à torta direita, e as pessoas enchendo os olhos e o coração de tudo quanto não presta, e adulterando, se não na prática, mas adulterando no coração, como disse Jesus. Porque se alguém pensou no coração, uma mulher já adulterou com ela, misericórdia. Tem de gente adulterando, vendo aquelas fotos pornográficas por aí afora. Portanto, eu quero dizer tudo isso para dizer que essa geração que nós estamos vivendo, do século 21, é uma geração adulta e pecadora. Quem dentre esta geração aqui do século 21, aqui a vazia,
se envergonhar de mim. Isso é Jesus que está dizendo, aleluia. E das minhas palavras, que é o seu santo evangelho, que é a Bíblia Sagrada, eu se envergonhar do Filho do Homem, o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia. E observe que aqui não fala do arrebatamento, porque a Bíblia diz que do arrebatamento Jesus, aliás, fala do arrebatamento, perdão. Aqui não fala do quando Jesus vai inaugurar o seu reino milenial, porque diz a Bíblia que quando Jesus vai reinar no seu reino milenial, ele virá com os seus santos glorificados e os anjos de Deus. Aqui diz quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos, para buscar a quem? Para buscar aqueles que, louvado seja, aí está falando para os discípulos. Os discípulos estavam entendendo direitinho o que Jesus estava dizendo, porque anteriormente Jesus já tinha falado sobre isso, lá no capítulo 14 e o verso 6 de João, se não me falha a memória. Ou outra passagem da palavra de Deus, que Jesus disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para quando eu estiver, vós estejais também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, então eu virei com santos anjos, arrebatar quem? Aquele que renunciou, aquele que carregou a cruz e aquele que seguiu Jesus até o fim. Glória a Deus. Então, portanto, crente em Jesus, Igreja de Cristo, continue, aleluia, negando-se a si mesmo, continue carregando a sua cruz, continue seguindo a Jesus, mas até o fim, como ele diz em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. Não é para os que serviu durante 10 anos, 30 anos, 40 ou 50, mas é que para servir a Jesus até o fim da sua vida. E você e eu não sabemos quando será o fim da nossa vida, porque o futuro só Deus sabe, só Deus conhece. Mas se você permanecer se negando a si mesmo, carregando a sua cruz, seguindo a Jesus, no dia que você imaginar, Jesus virá até você e levará você para a glória. Aleluia! E no dia do arrebatamento, você será, bendito é o nome de Jesus, ressuscitado. Se tiver no cemitério de Casa Amarela, o cemitério de Casa Amarela vai ter que dar conta do seu corpo, que não será mais esse corpo aqui, mas um corpo glorificado. Por quê? Porque você renunciou, você carregou a sua cruz e seguiu Jesus até o fim, o dia que levar você para o cemitério. Oh, glória! Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Assim que Deus abençoe. Eu quero saber se tem uma pessoa que quer marcar o encontro com o Senhor Jesus nessa noite. Se quer, aleluia, vir após Jesus. Se quer renunciar, se quer negar-se a si mesmo, se quer tomar a sua cruz de cada dia e se quer seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não tem, Deus abençoe a todos e a todas, e vamos de ver agradecer ao nosso Pai, em nome de Jesus, este culto maravilhoso na sua presença.